Oi, meus amados. Nessa oportunidade, eu quero fazer um resumo sobre o que foi abordado no Alimento Diário, sobre o tema a conduta do ministro da Nova Aliança. Como deve ser a conduta de um ministro da Nova Aliança? Um ministro, principalmente, precisa ter experiência com o Senhor, muitas experiências com o Senhor. Ele precisa aprofundar na riqueza de Cristo. A melhor forma de conhecer alguém é passar tempo com ele. Passar tempo por meio da leitura da Bíblia, por meio da oração, por meio de livros espirituais, por meio de ter comunhão com os irmãos, de ler os livros Projeto na Minha Mão, de ouvir as mensagens do Instituto Vida para Todos. Todas essas coisas, todos esses recursos que o Senhor nos tem dado, são para aprofundar no conhecimento de Deus, conhecer o Senhor, conhecer seu plano e para ser diligente. Nisso não podemos ser preguiçosos, nisso precisamos colocar toda a diligência para conhecer o Senhor. O segundo ponto é o ponto no qual nós precisamos aplicar a cruz de Cristo em nossas vidas. Muitas vezes, em nosso viver diário, em nosso relacionamento na família, como marido, mulher, esposa, filho, irmão da igreja, na sociedade, tem coisas que não trazem edificação para os outros. E nesse ponto, nós precisamos, então, aplicar a cruz. E aí precisamos perceber as coisas que não edificam aos outros, que não trazem edificação, que não edificam o relacionamento e a edificação espiritual de outras pessoas. Aí nós precisamos ter muitas experiências. No capítulo 1 de 2 aos Coríntios, Paulo fala da experiência de sofrimentos. Ele fala na experiência de sofrimentos no sentido de que a experiência de sofrimento tem como propósito nos tornar pessoas com empatia, pessoas que conseguem compreender o sofrimento dos outros. Nesse aspecto, muitas vezes, nós não vamos entender a experiência de sofrimentos. Muitas vezes vamos entender a experiência de sofrimento somente quando consigamos ajudar a outras pessoas que estão passando pela mesma experiência que eu passei. Aí eu vou falar, puxa, já entendi porque passei por essa experiência de sofrimento. Foi para ajudar esse irmão nesse aspecto e nos enriquecer com experiências para ajudar aos outros. Essa experiência nos vai tornar pessoas com empatia, pessoas que se colocam no sapato dos outros, entender porque eles estão passando por isso, porque eles estão reagindo dessa forma, e vamos entender de uma maneira mais sábia e com mais longanimidade e paciência ajudar aos outros. Nós precisamos também ter essas experiências, amados, porque o componente da igreja não são pessoas perfeitas. A igreja está composta por pessoas com diversas circunstâncias e problemas. O Senhor, quando iniciou seu ministério, ele falou que ele foi ungido para para pregar o evangelho aos pobres, dar vista aos cegos, dar liberdade aos que estavam cativos, trazer liberdade às pessoas, liberdade de pessoas que estão oprimidas. Então, o componente da igreja são esses tipos de pessoas. Nós somos, na verdade, assim. Somos pessoas doentes, pessoas com doenças psicológicas, espirituais, físicas. E o Senhor nos deu esse ministério, nos tornou ministros, realmente para ajudar as pessoas. Mas para isso precisamos ter empatia. O Senhor tinha empatia, Ele tinha compaixão pelas pessoas. E nós precisamos passar por essa experiência também para isso. No capítulo 1, versículo 9 e 10, Paulo ele foi a outro patamar de experiência. Ele falou de passar pela mesma morte. Na verdade, irmão, é uma experiência muito mais elevada. Paulo, ele falou que quando ele orou ao Senhor, pela circunstância que ele estava passando, para que Deus desse um jeito de ser livrado, de ser ajudado nessa experiência de morte, a resposta de Deus foi sentença de morte. Isso quer dizer que Deus falou para ele, não, você precisa passar por essa experiência até morrer. Essa foi a mesma experiência de Jesus. Jesus, antes de ir à cruz, antes de ser crucificado, ele orou ao Senhor. Ele orou ao Pai, se fosse possível, tirasse essa experiência de sofrimento, esse cálice de amargura. Mas qual foi a resposta do Pai para ele? Não, você precisa passar por a experiência de cruz, você precisa morrer. Por quê? Por que ele aceitou essa experiência? Por que Jesus aceitou essa experiência? Porque ele entendeu que Deus é um Deus que ressuscita os mortos. Ele entendeu que no terceiro dia, ainda que ele ia sofrer muito, no terceiro dia ele ia ser ressuscitado. Foi a mesma experiência de Paulo. Paulo entendeu que Deus é um Deus que ressuscita os mortos. E muitas experiências, amados irmãos, que Deus vai nos permitir passar,
é porque Ele quer nos levar a outro patamar de crescimento, a outro patamar de experiência. E essas experiências são experiências mesmas de morte, de acabar com nós, de não ter mais recursos para confiar em nós mesmos e nas coisas que nós temos. E aí onde Deus vai nos ressuscitar. Deus é um Deus que ressuscita os mortos. Por isso temos um Deus que nos livrou, nos livra e também nos livrará das experiências de morte. Então, as experiências de morte, elas são necessárias, porque Ele nos vai ressuscitar e vai nos trazer, tornar pessoas que vivem na ressurreição, na plena confiança do Senhor. Outro ponto sobre a conduta do ministro da Nova Aliança, que foi falado no capítulo 1, versículo 12, é a experiência de glorificar a Deus. Paulo, ele falou qual era a sua glória. Ele falou que a glória era a testemunha da sua consciência. Muitas pessoas buscam a glória dos homens, a aprovação e ser aprovado pelos homens. Mas Paulo, principalmente, ele buscava ser aprovado por Deus. Para isso, ele falou da sua consciência. A consciência é o árbitro em nossos corações. A consciência é a que determina se nós estamos fazendo algo que está sendo aprovado ou não está sendo aprovado por Deus. A nossa consciência, na verdade, amados irmãos, ela nos ajuda a discernir se as coisas que estamos fazendo agradam ou não ao Senhor. Aí nós precisamos cuidar da nossa consciência, porque quando a consciência nos acusa, aí para o jogo, aí o árbitro para o jogo. Nós precisamos parar, precisamos confessar pecado, confessar nossos erros, confessar a Deus e as pessoas se ofendimos alguém, precisamos confessar essas pessoas se ofendimos alguém, para que a paz volte em nossos corações. Muitas vezes Deus para o jogo e seguimos fazendo muitas coisas. Aí, amados irmãos, nada disso é aprovado. Pode ser a melhor coisa que estamos fazendo, mas se Deus parou o jogo, se Deus tirou a paz do nosso coração, vamos parar. Vamos ter comunhão com Deus, vamos confessar nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, e o sangue de Cristo vai nos limpar de todo o pecado. Amém? Outra coisa que precisamos ver é a simplicidade. Paulo falou que a glória dele era a testemunha da sua consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus. Essa palavra santidade, na verdade, é simplicidade. A simplicidade é a atitude de não filtrar nada que vem de Deus. Deus falou, e eu creio. Deus falou que Ele vai fazer algo, que Ele determinou algo para nós praticar, para nós fazer. E eu creio, eu vou fazer. Sem colocar argumentos, sem filtrar, sem rejeitar. Amados irmãos, o contrário à simplicidade é ser complicado. E ser complicado é ser incrédulos. Muitas vezes somos incrédulos porque somos complicados. Não precisamos ser simples. Precisamos ser simples na leitura da Bíblia, ouvir as mensagens, ser um com os irmãos, crer nos irmãos, ainda crer na palavra que os irmãos estão falando. E nesse sentido, nós precisamos ser, como o irmão falou, precisamos ser até bobos, no sentido de crer, de não colocar argumentos. Isso, amados irmãos, vai nos dar a simplicidade de praticar a palavra de Deus. Bom, vou terminar com o seguinte ponto. Paulo, na conduta dele, ele deixava que o Senhor determinasse tudo na vida dele. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 15, ele falou que ele fez uma agenda para visitar os coríntios. Na verdade, ele queria visitar os coríntios, mas Deus mudou a agenda. Nesse aspecto, os coríntios estavam criticando Paulo porque ele não conseguiu visitar, não porque Paulo não quis visitar. Foi porque Deus mudou a agenda. Ele tinha planejado todo para visitar, para levar a palavra aos coríntios, mas Deus mudou. E isso tem a ver muito com a experiência que estamos passando. No início do ano, quantos no início do ano não planejamos muitas coisas para fazer este ano? Em nossa vida da igreja, nossa vida pessoal. Agora com essa situação da pandemia, Deus mudou tudo. Deus mudou nossa agenda. Na verdade, nós fizemos nossa agenda. E não é errado fazer agenda. Na verdade, nós precisamos entender que Deus, no caminho, nos dias, Ele vai mudar as coisas. Ele vai mudar nossos planejamentos. Mas o importante é ter paz. É saber que, em meio de tudo isso, na agenda divina, Deus está realizando um plano maravilhoso. O fim que Deus tem para nós é um fim de paz e de edificação. Então, confiemos no Senhor nesses tempos que estamos passando. São tempos difíceis,
São tempos nos quais já não temos igreja, não estamos juntos, mas vamos aproveitar esse tempo para estar juntos, para meditar, para ouvir as mensagens que os irmãos estão transmitindo por meio do Instituto Vida para Todos, ouvir as mensagens que os irmãos presbíteros da igreja, pastores da nossa igreja estão gravando para nos suministrar o alimento espiritual e desfrutar nosso dia a dia, ter altar de oração, de leitura da Bíblia em nossos lares com nossas famílias. Não é o tempo de criticar, não é o tempo de murmurar, é o tempo de aceitar a agenda do Senhor, a vontade do Senhor em nossas vidas e ser um com Ele. Então, no versículo 21 do capítulo 1, fala de ser confirmado convosco. Vou ler esse versículo. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Deus nos ungiu. Deus nos colocou no mesmo corpo, com a mesma unção. Sabe por que isso, amado? Porque Deus tem um plano só. Ele tem um único plano e quer que nós estemos conectados. A palavra aí, confirmar, melhor, que dá mais sentido, é nos conectar. Nós precisamos estar conectados com essa palavra. Precisamos estar conectados com essa palavra profética. Precisamos ser um com os irmãos. Precisamos ser um com o falar do Senhor. Isso, amados irmãos, vai nos selar. O outro versículo falou de ser selado. Deus tem um carimbo. E o carimbo de ser aprovado. Toda vez que nós cooperamos com Deus, Deus está nos carimbando, Deus está nos selando com sua essência, sua imagem, para que um dia possamos, por meio do penhor, aqui falou sobre o penhor do Espírito, nós temos o penhor. Esse penhor é a garantia de que um dia vamos heredar o próprio Deus. Vamos heredar o próprio Deus, amados. Sigamos na frente, vamos avançar, vamos prosseguir, vamos perseverar no meio desses tempos difíceis, as dores de parto, as circunstâncias mundiais, que são os sofrimentos que vão vir sobre a terra, eles vão se intensificar. Na verdade, amados irmãos, não é o tempo de ter mais esperança nesse mundo. É o tempo de ter mais esperança no chamamento do Senhor, na glória do Senhor, no reino do Senhor. Vamos nos desarraigar cada vez mais desse mundo e vamos colocar nossas raízes no Senhor. Jesus é nosso Senhor. Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe nossos lares e Deus abençoe nossas famílias e nos guarde nesses tempos de tanta contaminação, de tantas coisas negativas. Deus abençoe. Abraços.